A história do voto no Brasil. O voto no Brasil é uma prática instituída desde o período colonial. De 3 em 3 anos, eram realizadas eleições em diversas vilas para determinar a escolha das pessoas que ocupariam os cargos da Câmara Municipal pelos anos seguintes. A implantação das eleições no Brasil, naturalmente, aconteceu a partir dos portugueses, que utilizavam esse sistema em Portugal. A primeira eleição que se tem conhecimento no Brasil aconteceu em 1532, na capitania de São Vicente, e seguia as determinações das ordenações do reino, compilações de leis realizadas pelos reis de Portugal. O direito ao voto, no entanto, era limitado aos homens bons, homens estes pertencentes a um grupo que possuía alguma linhagem nobre ou que exerciam algum tipo de atividade econômica importante. O processo eleitoral que acontecia nas vilas construídas no Brasil durante o período colonial era indireto. Sendo assim, os votantes escolhiam os eleitores que determinariam a escolha dos nomes que, por fim, seriam elegidos por sorteio. Ao fim do processo eleitoral, eram escolhidos os juízes, vereadores e procuradores que exerceriam esta função durante 3 anos. A partir de 1822, o Brasil tornou-se uma nação independente, tendo a monarquia como forma de governo, comandada pelos imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. Nesse período da história brasileira, o funcionamento do sistema eleitoral foi determinado pela Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I. O sistema eleitoral brasileiro determinava que o voto era censitário, ou seja, impunha-se um critério para determinar quem teria o direito de votar. Assim, no Brasil, só poderiam votar homens livres, maiores de 25 anos e que possuíssem uma renda mínima anual de R$ 100.000. O sistema eleitoral do período monárquico também era indireto e funcionava resumidamente da seguinte maneira. Aqueles que possuíam as condições mínimas de voto, os eleitores da província, elegiam os eleitores compromissionários. Estes, por sua vez, elegiam os eleitores da paróquia. Os eleitores da paróquia elegiam os eleitores da comarca. E, finalmente, os eleitores da comarca elegiam os deputados. No caso dos senadores, os 3 mais votados eram levados à apreciação do imperador, que nomeava um deles. Durante o Império, os libertos tinham direito a votar apenas na instância básica, ou seja, como eleitores da província. Analfabetos tinham direito de votar, até uma reforma eleitoral que aconteceu em 1881 e ficou conhecida como a Lei Saraiva. A Lei Saraiva trouxe grandes mudanças no funcionamento das eleições do Brasil, instituindo o voto direto, que era uma demanda muito grande naquela época. Além disso, ela dobrou a exigência de renda para que o cidadão tivesse direito ao voto, e assim passou a ser exigida como renda mínima anual na quantia de R$ 200.000. A Lei Saraiva também passou a exigir do eleitor que se alistava ao voto que ele assinasse um documento como garantia. Essa exigência, obviamente, retirava dos analfabetos o direito ao voto, uma vez que não conseguiam assinar o documento. O resultado de todas as exigências realizadas pela Lei Saraiva fez com que o eleitorado brasileiro fosse reduzido drasticamente. Com a proclamação da República, que aconteceu em 15 de novembro de 1889, uma nova Constituição foi promulgada e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro também sofreu alterações. O Brasil transformou-se em uma república e o sistema político adotado foi o presidencialismo. O presidente foi eleito para um mandato de 4 anos.
O Brasil adotou o sufrágio universal masculino para todos os homens maiores de 21 anos, que, que não fossem soldados rasos e mendigos. E o voto não era secreto. Esse sistema esteve em prática durante todo o período da Primeira República, que ficou marcada pela fraude de votos. A Revolução de 1930 colocou Getúlio Vargas no poder e, durante o seu governo, em 1932, foi criado o Código Eleitoral, que instituiu a Justiça Eleitoral. Esse Código Eleitoral trouxe mudanças consideráveis para o sistema eleitoral do Brasil. Foi decretado o sufrágio universal feminino e foi instituído o voto secreto. A partir de 1945, o Brasil voltou a ter eleições presidenciais e democráticas com o início da Quarta República. Nesse período, aconteceram eleições em 1945, 1950, 1955 e 1960. O golpe de 1964 interrompeu esse processo democrático do Brasil e o nosso país só voltou a ter eleições democráticas em 1989. A partir daí, aconteceram eleições no Brasil em 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. As eleições presidenciais no Brasil começaram a acontecer com a proclamação da República, quando o presidencialismo foi adotado como um sistema de governo pela Constituição de 1891. A primeira eleição que escolheu um presidente no Brasil foi uma eleição direta que aconteceu em 1891 e elegeu Deodoro da Fonseca como presidente. O primeiro presidente que foi eleito pelo voto direto foi Prudente de Moraes, que venceu as eleições em 1894. O período da Primeira República ficou marcado pela fraude eleitoral. As atas das zonas de votação eram manipuladas e os eleitores eram coagidos ou comprados. O ato de coagir o eleitor ficou conhecido como voto de cabresto e acontecia porque o voto não era secreto. Por conta desse sistema fraudado, ao longo de toda a Primeira República, somente 3 eleições foram razoavelmente disputadas: a de 1910, a de 1922 e a de 1930. E os vencedores dessas eleições foram, respectivamente, Hermes da Fonseca, Arthur Bernardes e Júlio Prestes. Com a ascensão de Vargas ao poder, o Brasil só voltou a ter eleições presidenciais em 1945, na eleição que inaugurou o período conhecido como a Quarta República. Esse período democrático da nossa história aconteceu em meio a 2 ditaduras: o Estado Novo, entre 1937 a 1945, e a ditadura militar, entre 1964 a 1985. Ao longo da Quarta República, aconteceram eleições nos seguintes anos. Em 1945, Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente com 55% dos votos. Em 1950, Getúlio Vargas foi eleito presidente com 48% dos votos. Em 1955, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente com 36% dos votos. Em 1960, Jânio Quadros foi eleito presidente com 48% dos votos. Os presidentes da Quarta República, de 1945 a 1964, eram eleitos para um mandato de 5 anos e não era permitida a reeleição. E o vencedor era decretado por maioria simples dos votos. Assim, não era necessária a realização de um segundo turno. Nesse período, a população também votava separadamente para vice-presidente. Isso fez com que candidatos de chapas diferentes fossem eleitos, como aconteceu em 1960, quando Jânio Quadros, da UDN, União Democrática Nacional, e Jango, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro,
foram eleitos presidente e vice, respectivamente. Com o início da ditadura militar, o brasileiro perdeu seu direito de eleger o presidente. Isso foi possível pelo ato institucional número 2 do artigo 9, que afirmava que a eleição para o presidente e de vice-presidente da República será realizada pela maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão pública e votação nominal. Em 1985, a eleição presidencial continuou sendo indireta, uma vez que a Emenda Constitucional Dante de Oliveira, mais conhecida como a Emenda das Diretas Já, foi derrotada na Câmara dos Deputados. Nessa eleição, Tancredo Neves foi eleito presidente por voto indireto, mas faleceu antes de assumir a presidência. Com isso, seu vice, José Sarney, assumiu e tornou-se o presidente do Brasil. O atual sistema eleitoral foi instituído com a Constituição de 1998 e foi aprimorado com a Lei das Eleições, decretada em 1997. Nesse período da história brasileira, conhecido como a Nova República, aconteceram eleições nos seguintes anos. Em 1989, Fernando Collor foi eleito presidente no segundo turno com 53% dos votos. Em 1994, Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente no primeiro turno com 54% dos votos. Em 1998, Fernando Henrique Cardoso foi reeleito presidente no primeiro turno com 53% dos votos. Em 2002, Lula foi eleito presidente no segundo turno com 61% dos votos. Em 2006, Lula foi reeleito presidente no segundo turno com 61% dos votos. Em 2010, Dilma Rousseff foi eleita presidente no segundo turno com 56% dos votos. Em 2014, Dilma Rousseff foi reeleita presidente no segundo turno com 52% dos votos. Em 2017, Michel Temer tomou frente da presidência após o impeachment de Dilma Rousseff. Em 2018, Jair Messias Bolsonaro foi eleito presidente no segundo turno com 55% dos votos e segue em atividade até o atual momento.